Na aula de hoje nós vamos estudar a regência do verbo preferir. E por que o verbo preferir? Muito simples, porque ele tem algumas particularidades. No dia a dia, a gente acaba construindo as frases de forma equivocada em relação à regência deste verbo e o principal, esse verbo cai bastante na prova. Então, existe sim uma grande chance desse verbo aparecer na sua prova e o principal também, ele está atrelado com outro assunto que eu vou te mostrar daqui a pouco, tudo bem? É por isso que nós vamos estudar este verbo. Ele não é tão feio quanto parece, mas ele tem sim algumas particularidades. Bom, antes da gente começar, eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber toda vez que eu postar aulas aqui, o YouTube vai te notificar. E já aproveita e faz o seguinte, já aperta aí o like porque a aula de hoje está muito, mas muito especial. Então vamos lá, regência do verbo preferir. O que você precisa saber? Que o verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele é um verbo transitivo direto e indireto, é o VTDI. Ah, mas Eliane, só existe esta regência? Não. Ele pode ser também, dentro de outros contextos, um verbo transitivo direto. Porém, nesta aula aqui eu não vou abordar essa regência transitiva direta, porque ela não é tão frequente nas provas. O foco aqui é que você consiga, na hora da sua prova, perceber tudo que é necessário para você não errar a regência do verbo preferir. Tudo bem? Então, nesse contexto de prova, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E o principal, ele rege uma preposição. O que eu quero dizer com rege uma preposição? Eu quero dizer que esse verbo é extremamente carente. Ele precisa de uma preposição. Ele vai, na verdade, ele é tão carente que ele vai precisar de dois complementos. Um complemento, como eu coloquei aqui, ó, direto, ou seja, sem preposição obrigatória, e um outro complemento indireto, ou seja, com preposição obrigatória. E que preposição é esta? Coloquei aqui para você. É a preposição a. O objeto indireto do verbo preferir vai ser encabeçado pela preposição a. Essa é a parte teórica, é a síntese teórica, é a base que você vai precisar para você ir direto para os exemplos. Então vamos lá para os exemplos. Eu separei aqui 4 exemplos para você e depois tem um cuidado, um alerta na rota aqui para você ficar bem esperto. Olha só, letra A, preferimos pizza a churrasco. Então, o que a gente já aprendeu aqui na nossa base teórica? Que o verbo preferir é transitivo direto e indireto e ele rege a preposição a. E qual é a construção que você vai fazer? A frasezinha de apoio, digamos assim, que você vai fazer para você conseguir perceber se a frase está certa ou não. Você vai fazer o seguinte, você vai dizer assim, ó, quem prefere uma coisa a outra. É isso aí que você vai utilizar. Agora fica mais fácil aqui nos nossos exemplos, ó. Preferimos pizza a churrasco. Quem prefere uma coisa, o que nós preferimos? Pizza. Tá aqui, ó. Pizza tem preposição? É óbvio que não, Eliane. É claro que não tem preposição. Então, é o objeto direto, ou seja, aquele complemento não preposicionado. Depois, eu vou fazer uma aula de transitividade verbal, predicação verbal, porque esse assunto é bastante explorado em provas e eu sei que tem muitos alunos que sentem dificuldade em relação a esse assunto. Já está aqui na minha listinha de aulas para fazer para vocês, tudo bem? Então, ó, preferimos o quê? Uma coisa. A quê? A outra. O que é esse a outra? A churrasco, ó. Então, a churrasco aqui é o meu objeto indireto. Cadê a preposição? Tá aqui, ó, preposição a. Essa preposição apareceu por quê? Porque a gente viu que o verbo preferir, ó, ele rege uma preposição específica. Que preposição é essa? Aqui, ó, preposição a. Então, essa preposição aqui, antes de churrasco, cuidado, porque isso aqui não é um artigo. Por que não é artigo? Simples, churrasco é um substantivo masculino, é o churrasco. Então, este a é apenas a preposição que foi exigida pela forma verbal preferir, que pede um complemento sem preposição e o outro com preposição obrigatória. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, guarde esta frase aí no seu coração. Quem prefere uma coisa
a outra. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou repetindo essa frase para você. Olha a letra B de bola. Marcos prefere os alimentos crus aos cozidos. O que nós temos? Verbo preferir. E o que a gente sabe? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. O que é essa alguma coisa que o Marcos prefere? Aqui, ó, os alimentos crus. Tem preposição aqui nessa construção? Não, não tem. Então, isso aqui é o meu... Isso aí, objeto direto. Complemento sem preposição obrigatória. Então, o Marcos prefere uma coisa a outra. O que é esta outra coisa? Aqui, ó, aos cozidos. Então, ele prefere os alimentos crus aos alimentos cozidos. Isso aqui é o objeto indireto. Cadê a preposição? Está exatamente aqui, ó. Este aos nada mais é do que a preposição, mais o artigo definido masculino para determinar o nome cozidos. Então, este a é de fato uma exigência, como nós vimos anteriormente, ó, da forma verbal preferir, que aqui está conjugada prefere. Então, o verbo preferir é o quê? Isso, transitivo direto e indireto. Por quê? Quem prefere, prefere uma coisa à outra. E aqui eu já quero fazer uma observação para você ficar atento em relação a algo extremamente importante, ó. Na letra A, não apareceu o artigo aqui no objeto direto. Vou colocar assim, dessa forma. No objeto indireto, também, sem artigo. Mas na letra B de bola, ó, apareceu o artigo aqui no objeto direto. Vou colocar aqui para você, artigo. E apareceu o artigo aqui também no objeto indireto. O que é isso? É o paralelismo sintático. Mas, Eliane, calma aí. Paralelismo sintático? De onde você tirou isso? Calma, 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 calma. O paralelismo sintático, assim, de forma bem resumida, é o quê? É o equilíbrio entre dois elementos. Isso é de forma muito, mas muito superficial, porque o foco da nossa aula aqui hoje não é paralelismo sintático. Mas eu quero que você perceba que, se desse lado eu coloquei o artigo, aqui eu também preciso colocar o artigo. Mas, Eliane, por que você está falando isso? Porque eu vou te mostrar na letra D de dado que isso vai fazer total diferença. Mas calma que a gente vai chegar à letra D. Então, vamos lá para a letra C. Ó. Carla prefere ficar em casa a ir a um show. Bom, eu sei que o verbo preferir é o quê? Transitivo direto e indireto. É um verbo extremamente carente. Ele precisa de dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Mas cadê o complemento sem preposição desse verbo? Bom, Carla prefere uma coisa. O que ela prefere? Ficar em casa. Isso aqui é o objeto direto, mas perceba que aqui esse objeto direto, ele tem um verbo em sua estrutura. Então, é um objeto direto oracional de forma aqui bem resumida também. Vamos lá, para a segunda parte da nossa análise. Então, Carla prefere uma coisa a outra. A quê? Aqui, ó, a ir a um show. Percebeu que tem essa preposição aqui? Essa preposição, preste atenção, é uma exigência da forma verbal preferir, que é transitiva direta e indireta. Agora, olha para essa parte aqui que é o nosso objeto indireto, oracional. Eu quero que você olhe para cá, ó. Isto aqui também é uma preposição. Mas quem pediu essa preposição? Tá aqui, ó, o verbo ir. Vai a algum lugar. Então, o verbo ir pediu essa preposição. Mas a preposição exigida pela forma verbal que estamos analisando é esta aqui. Então, Carla prefere uma coisa, o quê? Ficar em casa. A outra. Que outra coisa é essa? A ir a um show. Tudo bem? Agora, olha a frase de baixo. Pedro prefere o futebol à natação. Calma aí, Eliane, apareceu uma crase aqui? Sim. Tome muito cuidado, porque além da regência, as bancas podem explorar em relação ao verbo preferir o uso do acento grave indicativo de crase. Por isso que eu coloquei essa frase aqui para você já ficar esperto ou já ficar muito, mas muito esperta. Vamos lá, vamos entender passo a passo o que está acontecendo aqui na letra D de dado. Ó, Pedro prefere o quê? O futebol. O futebol é o meu complemento sem preposição obrigatória, objeto direto, portanto. Ele prefere o futebol a quê? Ou seja, ele prefere uma coisa a outra. Ele prefere o futebol à natação. Então, a natação aqui é o objeto indireto. Porém, contudo, todavia, vou escrever aqui
em cima, que eu acho que eu não tenho mais tanto espaço. Ó, natação. O que a gente tem aqui neste ato? Se você não sabe o que é crase, tem aulas aqui no canal sobre crase. Eu vou deixar linkado aqui no card, também na descrição do vídeo. Tem uma parte que diz assim, ó, aulas que eu recomendo. Eu vou colocar as nossas aulas de crase logo no início, só para você clicar e assistir. Vale muito a pena. Lá eu dou muitas dicas e muitos macetes para vocês não errarem crase ou acento grave indicativo de crase na hora da prova. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a preposição exigida pela forma verbal prefere, aqui, ó, é a preposição mais o a, artigo antes de natação. Então, este a está determinando o substantivo natação. É por isso que eu preciso colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Lembra que eu falei com você aqui na letra B sobre o paralelismo sintático? Então, na letra D acontece a mesma coisa. Olha aqui, ó, tem um artigo aqui no objeto direto, logo é obrigatório colocar o outro artigo aqui, justamente para haver equilíbrio entre essas duas funções. Somente lembrando que este a é a preposição exigida pela forma verbal preferir e o a artigo antes do nome natação. Então não esqueça, eu falo isso bastante para os meus alunos lá na rota de estudo. Ó, deixe-me escrever aqui para você, ó, regência e crase. Essas duas andam juntas. É importantíssimo que você estude esses assuntos na sequência. Às vezes você não aprende língua portuguesa, você acha muito difícil, não consigo entender, é muito complicado, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Por quê? Porque às vezes você não estuda na sequência. Existe uma sequência correta para você estudar e eu mostro tudo isso também lá na rota de estudo. Se você quiser conhecer o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado para você conhecer. Só que aqui, essa dica que eu quero te dar é importantíssima. Ó, regência você tem que estudar primeiro. Primeiro você tem que estudar regência. Antes da regência, o que você teria que estudar? A transitividade verbal, a predicação verbal, para você entender muito bem como você classifica o verbo como transitivo direto e indireto, de ligação, intransitiva, enfim. Seria importantíssimo que você estudasse primeiro predicação verbal / transitividade verbal, depois regência e, por fim, crase. Nesta sequência, porque tudo vai fazer sentido para você. Você estudar de forma correta, na ordem certa, seguindo uma rota, faz toda a diferença na sua preparação. Pode acreditar. Vamos lá que eu quero agora fazer um alerta aqui na rota, como eu falo lá na rota de estudo. Você tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque as bancas vão querer enfiar goela abaixo algumas expressões atreladas ao verbo preferir. Porém, você tem que saber o seguinte, que o verbo preferir, ele não gosta, é aquele cara que não quer saber de ninguém. Ele é um cara que só quer saber de uma coisa, ó, de uma preposição específica. Ele é apaixonado por essa preposição. Essa preposição vai aparecer exatamente aqui, ó, preposição a. Ele é apaixonado por essa preposição. Ele não aceita nenhuma outra palavra intensificadora, nada disso. Tudo que tiver essa ideia de intensificação, você pode acreditar, junto com o verbo preferir. É claro, nós estamos diante de uma frase incorreta. Olha só essas duas que eu separei aqui para você, ó. Prefiro mais alimentos crus do que cozidos. Ó, prefiro mais? Não, você não prefere mais. Preferir já significa que você tem predileção por uma coisa. Então você prefere uma coisa a outra. Você não prefere mais uma coisa do que a outra, como está aqui nessa frase ridícula da letra A. Isso aqui está errado. Não pode ser mais alimentos crus do que cozidos, de forma alguma. Também não dá para você preferir 1000 vezes. Ah, eu preferia 1000 vezes que você não me ligasse mais. A gente fala assim na hora da raiva, fala, mas está errado. Na hora que você estiver aí conversando com alguém, nada de falar prefiro 1000 vezes, prefiro mais. Não, está
incorreto. Por quê? Você já aprendeu que o verbo preferir, ele só tem olhos para a preposição a, ele é apaixonado por essa preposição, ele não quer saber de mais ninguém, a vida dele é dedicada a essa preposição aqui. Então, nada de termos intensificadores nessa história. Então, nada de preferia 1000 vezes mais, pelo amor de Deus, preferia 1000 vezes mais a pizza ao churrasco? Não. Nada disso. Você preferia a pizza ao churrasco. Aí fica perfeito. Eu preferia mais a pizza do que o churrasco. Também está incorreto. Eu preferia 1000 vezes. Se eu tirar esse mais daqui, fica bom? Eu preferia 1000 vezes a pizza do que o churrasco. Não, também não. Lembre-se, esse meu desenho aqui, ele tá lindo demais. Lindo demais. Tira um print e coloca aí. Eu vou colocar aqui, preferir, para ficar melhor ainda. Tira um desenho ou tira um print e coloca aí no seu local de estudo. O verbo preferir só aceita a preposição a. Então prefiro uma coisa a outra. Não pode ser mais uma coisa do que a outra. Não pode ser prefiro 1000 vezes uma coisa do que a outra. Ou prefiro 1000 vezes mais uma coisa do que a outra. Está errado. Então, cuidado com esses termos intensificadores, porque o verbo preferir rejeita esses termos, tudo bem? Então, o que você aprendeu aqui? Que o verbo preferir, na transitividade mais explorada em provas, é isso aqui, É um verbo transitivo direto e indireto. Ele só tem olhos para uma preposição, que é a preposição a. E eu também te dei a dica de que você precisa utilizar a seguinte frase de apoio quando você for resolver uma questão ou for escrever alguma coisa, for usar o verbo preferir ou falar também, claro. Você sempre tem que lembrar, olha, a Eliane falou que eu prefiro uma coisa a outra. Eu prefiro isto àquilo. É assim que você vai pensar. Porque assim, eu tenho certeza que você não vai mais errar, tudo bem? Se você quiser conhecer a regência dos outros 30 verbos, 30 verbos mais explorados em provas de concurso público, eu fiz ali um mapeamento e separei os 30 verbos que caem com muita frequência. Então, se você quiser estudar a regência desses 30 verbos, eu vou deixar o link aqui para você do meu curso de língua portuguesa para você entrar, para você participar da nossa rota de estudo, para você entrar na rota certa e conseguir de fato a sua aprovação. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!